Então, deixa eu compartilhar aqui a guia. Está fora da posição, deixa eu colocar aqui na posição certa. São 2 aulas que a gente tem para isso tudo, tá? Bom, memória cache. O que é memória cache? Né? É um nível de hierarquia de memória colocado entre a memória principal do processador e o próprio processador, tá bom? Então, como é que ela funciona, basicamente? Você vai buscar uma instrução, o dado, né? A gente chama... a gente fala dados, né? São os operandos das instruções. O celular está em algum lugar apitando, deixa eu desligar ele aqui, para de apitar. Então, a gente vai lá buscar informação. Se a informação estiver lá, denomina-se um acerto. Se não tiver, na cache é uma falha. Então, você tem que ir lá na memória principal e trazer a informação. Mas, usando o princípio da localidade espacial, a gente nunca traz a informação que a gente precisa. A gente traz um bloco de informação. Quando esse bloco vem da memória e coloca na cache, ganha o nome de linha. Tá? Então, linha ou bloco é a mesma coisa. O nome só é diferente dependendo de onde você referencia. Essa diferença também para você também facilitar. Quando você fala linha, é que está na cache. Quando fala bloco, é que está na memória. A pergunta que não quer calar é o seguinte: como é que eu sei se eu tenho um acerto ou falha? Ou seja, como é que eu identifico se aquela informação que o processador está querendo, que ele está buscando, efetivamente já está na cache? Então, lembrando lá atrás, uma hierarquia de memória, você vai copiando a informação, né, dos níveis inferiores para os níveis mais altos, de modo que você possa reutilizá-la, né, ou utilizar a informação próxima, segundo o princípio da localidade espacial e temporal, e a gente acaba, então, conseguindo com isso acelerar a execução dos programas. Mas a pergunta é: como é que o processador sabe que aquela informação que ele está buscando está lá na cache? Bom, quando a pessoa faz acesso a um dado, a uma instrução, ele coloca um endereço. Nossa memória é memória de acesso aleatório. Precisa de um endereço para definir qual posição que você está lendo ou escrevendo. E aí você vai lá, então, buscar aquele dado da memória. Então, você, a partir do endereço, é a referência que você tem. Então, de uma maneira bem simplificada, né, você, para garantir aquela linha ou bloco, a identificação correta daquela linha ou bloco que você acabou de carregar na memória cache, você carrega, além da informação, está aqui a linha da cache, a cache line, você carrega um rótulo ou um endereço do bloco na memória. Tá? Esse endereço não precisa ser um endereço completo da informação que você precisa, mas o endereço apenas o endereço do bloco de informação. O que eu estou querendo dizer com essa diferençazinha? Estou querendo dizer que, por exemplo, se o bloco tem 32 bytes, então você vai usar os 5 bits, mesmo significativo do endereço, para endereçar o byte dentro da linha da cache. O rótulo, você pode jogar fora esses 5 bits. Tá? Então, o rótulo é só a parte alta do endereço, desprezando os bits que a gente usa para endereçar a informação dentro da linha ou bloco. E isso essa parte alta do endereço é chamada de rótulo, ou tag em inglês, né? Etiqueta, mas a gente usa mais rótulo. Tá? Então, a gente, para o processador saber se aquela informação que ele está procurando está ali na memória cache, ele vai comparar os bits altos do endereço que ele está colocando ali com o endereço que está armazenado para aquele bloco, ver se eles são iguais. Se são iguaizinhos, opa, a informação está lá. Senão, e aí vou ter que buscar lá na memória principal, na melhor das hipóteses, ou até mesmo na memória secundária,
se a página, lembrem, não tivesse sido carregada na memória, tá? Pela gerência de memória virtual. Ok? Dúvidas? Pausa para respirar? Alguma dúvida de vocês? Está tranquilo isso? Então, junto com os dados, com a informação, dados ali que está falando de instruções e dados, tá? Uma cache, ela pode ser dividida em instruções e dados, vai ver aqui, mas vamos falar data aqui, de maneira geral, é instruções e dados. Guarda a informação e guarda o endereço da informação da memória, desprezando os bits menos significativos. Perfeito? Bom, esses bits que jogou fora, a gente chama de offset. Em inglês, em português é deslocamento, mas como há outros deslocamentos que a gente usa eventualmente em outras situações, eu não tenho traduzido o termo, então, mas esses 5 bits, 6 bits que a gente joga fora, chama de offset, né? Que é a posição da informação que o professor está procurando dentro do bloco ou linha. Bom, esse gráfico aqui do Jean-Luc Baer, né? O livro dele, é muito bom. Deixa eu ver aqui, houve um distúrbio na força. Então, durante a busca da palavra que está faltando na cache, é trazido um bloco ou linha, ao invés de apenas uma palavra. O objetivo é minimizar a taxa de falhas, seguindo o princípio da localidade espacial. O tamanho de um bloco é um parâmetro de projeto, ou seja, ele não dá para ser alterado dinamicamente, pelo menos até agora não. Tamanhos usuais são 32, 64 e 128 bytes para o tamanho do bloco, o tamanho da linha. Então, aqui no caso de 32 bytes, você joga 5 bits fora, 64, 6, e 128, você vai jogar 7 bits fora. Você não precisa armazenar esses bits no rótulo, né? Só a parte alta. É necessário guardar o endereço do bloco, ou a parte dele, a parte alta dele, né? Para permitir a identificação de que bloco está ali armazenado. Então, no momento que é feita a leitura, os endereços armazenados na cache são comparados com o endereço fornecido para saber se houve acerto ou falha. Caso haja acerto, a informação armazenada na memória cache entregue ao processador, evitando a ida à memória principal. A memória cache ela é feita com uma tecnologia diferente, ela é memória estática, elas são, essas memórias são maiores, porém, com menor capacidade, porém, muito mais rápidas do que a memória dinâmica. Tá? E associado à memória cache, normalmente está um controlador, uma máquina de estados, que faz a transferência dos dados entre a memória principal e a memória cache. Então, não há, assim, muita intervenção do processador, né, nesse caso. Ele vai lá, se não estiver lá, o hardware vai automaticamente traz a informação, guarda na memória cache, e depois avisa o processador que ele já pode ler a informação. Tá? Então, esse controle da substituição da informação na memória cache é feita por uma maquinazinha de estados. Vocês devem lembrar disso lá de circuitos lógicos, é uma máquina de estados, tipo Mealy, tipo Moore. É legal o projetinho desse negócio, é interessante. Bom, e aí a questão que você afeta apenas a memória cache, que a gente vai perder algum tempo aqui discutindo isso, onde colocar um bloco. Ou seja, estou trazendo um bloco da pessoa para a memória cache, a pergunta onde eu posso colocar esse bloco? Tá? Então, tem várias respostas para isso. A gente considera que a capacidade da memória cache sempre será um múltiplo exato, né? Um múltiplo inteiro de linhas. Tá? Então, serão sempre... não tem fração de linha guardada, né? E para fazer essa decisão, há 3 mapeamentos possíveis: totalmente associativo, o direto, associativo com o conjunto. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Tá?
Bom, você traz a informação e eu coloco na memória cache. Tá? E junto coloco o endereço, a parte alta do endereço. Aí vem aquela pergunta, mas onde eu coloco essa informação? Ou se onde, na memória cache, né, mestre? Sim, mas não a pergunta é a seguinte, eu coloco em qualquer lugar da memória cache, em qualquer posição da memória cache, eu coloco numa determinada posição da memória cache, que a gente vai ver qual o critério para fazer isso, ou coloco em algumas determinadas posições da memória cache e também já viu o critério para fazer isso. Então, eu coloco em qualquer lugar, num lugar só, em 2, 3, 4, ou lugares para você fazer isso. Né? Então, esse onde, em qualquer lugar, num lugar apenas, ou em 2, 3, 4, 8 lugares determinados. Tá? E vamos ver como fazer isso. Bom, a primeira mapeamento que é o mais fácil é o seguinte, mas coloca em qualquer lugar. Pô, que aborrecimento, né? Coloca aí trouxe da memória principal na memória, coloca em qualquer lugar. Não sei se coloca em qualquer lugar, esse mapeamento chama totalmente associativo. É o nome que se dá. Você pode colocar, é o que usar da memória virtual. Você traz uma página da memória, do disco para a memória principal, você pode colocar essa página em qualquer lugar da memória principal. Então, isso é um mapeamento totalmente associativo, ou seja, em qualquer lugar. Bota em qualquer lugar aí, tá? É totalmente associativo. Quando eu digo que eu posso colocar... quando eu digo que eu posso colocar apenas num lugar, num único e específico lugar, você chama mapeamento direto, tá? E quando eu posso colocar em 2, 3, 4, 6 lugares diferentes, mais específicos, né? Eu chamo associativo por conjunto. E vamos ver essa diferença entre cada um desses mapeamentos que a gente chama, né? Então, mapeamento completamente ou totalmente associativo em qualquer lugar, indireto num lugar só. E aí a gente usa a parte do endereço para determinar onde esse bloco vai ficar. Eu vou mostrar como é que isso é feito. Associativo por conjunto, cada bloco da memória pessoal pode ser armazenado apenas em um determinado conjunto de linhas. Esse conjunto é 2, 3, 4, 8 linhas que você pode colocar aquela informação. Esse número de linhas, esse conjunto de linhas, né? E daí o nome mapeamento associativo por conjunto. Vamos ver melhor esses mapeamentos. Vocês, por favor, me interrompam se eu tiver, por um acaso, não sendo muito claro, tá? Então, vamos lá. Aqui da memória principal, do lado direito, aqui no meu lado direito, aqui do lado esquerdo, é a memória totalmente associativa, né? Então, vamos lá. A gente pega um bloco, coloca qualquer posição, está tudo bem. Quando eu coloco um determinado bloco numa determinada posição, apenas chama bem direto. E aqui, o associativo por conjunto, eu posso colocar, é como se eu dividisse a cache em várias partes, posso colocar um bloco aqui ou aqui. Então, isso aqui é uma cache aqui, associativo por conjunto com associatividade 2, que a gente chama duas vias. Tá? Vamos ao associativo que é mais fácil, né? Todos os blocos da memória principal podem ser colocados em qualquer linha da cache. Existe então, que chama um único conjunto, já que você pode colocar um bloco em qualquer posição da memória cache, é como se fosse um único conjuntão com N linhas, onde N é a capacidade de linhas da cache. Tá aqui o número de linhas do conjunto é igual à capacidade de linhas da cache. O que é isso? É demorado para descobrir se um bloco está ou não na cache. Por quê? Quando eu vou fazer aquela busca, quando o processador coloca o endereço, eu tenho que percorrer a cache inteira para saber se aquele bloco está lá. Então, normalmente, isso é feito sequencialmente e acaba implicando que essas caches totalmente ativas não são pequenas, ou se não são tão pequenas assim, com um pequeno número de linhas. Tá?
A vantagem dela é que a substituição da linha só é necessária quando a cache está totalmente cheia. Então, você vai colocando. A cache está totalmente cheia, então você vai então precisar substituir uma linha antiga, né? Ou tirar uma outra linha da memória cache para entrar uma linha nova, entrar um bloco novo. E o problema com o endereço do bloco deve ser totalmente armazenado. Como você pode ficar lá em qualquer posição, a parte alta que é endereçada é aquilo que eu falei, é a parte alta sem o offset, sem aqueles bits para endereçar a informação dentro do bloco. Então, você guarda, assim, o tamanho do rótulo, ele é o maior possível entre os 3 tipos de organização. Tá? Deixa eu ver o que tem mais temos aqui. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Não, vou falar os outros mapeamentos. Ficou longe lá. No mapeamento direto, cada bloco só pode ocupar uma determinada linha na cache definida pelo seu índice, que são os bits mais baixos do endereço de memória do bloco. Existem tantos conjuntos quanto forem as linhas da cache e apenas uma linha em cada conjunto. Isso aqui é mais rápido para descobrir se um bloco está presente na memória cache, porque só está numa posição só, então você não precisa percorrer toda a memória cache, só vai naquela posição específica. Se o bloco não estiver lá, você vai, traz um outro e coloca no lugar. Pode ocorrer que 2 blocos, então, fiquem disputando uma posição, então a taxa de acerto desse mapeamento ela é um pouco mais baixa, ou bem mais baixa do que a totalmente associativo. Mas a vantagem é que o endereço que você armazena é o menor possível, porque como você usa parte do endereço para definir onde vai ficar o bloco, essa parte do endereço que você usa para definir essa posição não precisa ser armazenada na memória cache. Então, esse tipo de mapeamento é o que tem o menor tamanho possível para o rótulo, em termos de número de bits. Ok? Chegou atrasado aqui. Não, a informação não tem risco de ser sobrescrita. Simplesmente é o seguinte, você vai lá naquela posição, buscou uma informação, ela tem que estar lá. Não está lá, você traz informação nova, coloca no lugar da antiga. Acabou a conversa. Se você precisa dar outra informação. Se você precisar da informação, quando você for lá, ela não vai estar lá. Você vai na memória principal, traz e coloca ela de volta. Mas pode acontecer dois blocos diferentes ficarem brigando pela mesma posição? Pode. Então isso diminui a taxa de acerto? Diminui. É a vida. Tá? Não se pode ter tudo. Tá bom? Tem que escolher, fazer a vida. São escolhas. Tá? A gente vai escolhendo até um dia, eventualmente, a gente aprende a fazer as escolhas certas. Ou não. Tá bom? Então, nesse mapeamento direto, eu uso o índice lá e vou lá. Tá lá, beleza. Não tá? Traz o outro, coloca no lugar. Tá? Então, 2 blocos de endereços diferentes, posições diferentes de memória, mas com o mesmo índice, pode ficar brigando pela mesma posição e assim diminuir a taxa de acerto. Mas essa cache é muito mais rápida, muito mais simples de você fazer, projetar. E, bom, se você não está muito preocupado com o desempenho, você certamente vai usar uma cache desse tipo. Lembrando que esses mapeamentos são pré-definidos, ou seja, você não dá para mudar esse mapeamento durante a execução do programa. Ele já vem embutido na arquitetura do mapeamento que você vai estar utilizando. Tá bom? E o outro mapeamento, ele tenta ser um meio termo, nem tanto mar, nem tanta terra. O que ele faz? Ele diz que um bloco ele pode ser armazenado em um determinado conjunto de linhas. Então, o que ele faz? Quando você determina pelo índice, em que posição da cache vai ficar o bloco, em vez de eu ter ali um espaço para guardar só um bloco, eu posso ter um espaço para guardar 2 blocos. Tá? Posso ter 2 linhas naquela posição. Então, será uma cache com associatividade por conjunto com 2 vias. Se eu tiver 4 posições, com 4 vias. Se eu tiver 8 posições, 8 vias. Então, vai ter um lugar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições para colocar informação. Então, o número de conjuntos é dado pelo número de linhas dividido pela associatividade ou o número de vias de cada conjunto. Reduz a chance de conflito, é rápido para descobrir se a informação está lá ou não, então ele, tipo assim, junta o melhor dos 2 mundos. Tá bom?
para a gente não ficar só no abstrato, vamos tentar ver isso aí mais concretamente. O processador endereça até 4 GB de memória. Imaginemos, né, que o processador endereça até 4 GB de memória. Então, o tamanho da memória máxima será 4 GB. Ou o processador tem 32 bits de endereço. A memória cache totalmente selectiva, ela tem 4 KB de capacidade, uma cachezinha pequena, né? Cada bloco de memória tem 128 bytes de comprimento. A pergunta é: quantas linhas possui essa cache? Quantos bits são utilizados para endereçar os bytes em uma linha? Tá? Ou seja, qual o offset? Tá? Qual o tamanho em bits do rótulo? Tá? Associado a cada linha na memória cache. Então, a pergunta, quantas linhas possui a cache, é fácil responder. Pega o tamanho da cache, divide pelo tamanho de cada linha e você tem, isso aqui é 2 elevado a 10, 11, 12. Isso aqui é 2 elevado a 7. Então, 2 elevado a 12 dividido por 2 elevado a 7 é 12 menos 7, é 2 elevado a 5. Então, a gente vai ter 32 linhas nessa cache. Quantos bits são endereçados para endereçar os bytes de uma linha? Ó, são 128 bytes. 2 elevado a 7. Então, eu vou gastar 7 bits para endereçar a informação dentro da linha. E qual o tamanho em bits do rótulo? Olha, eu só tenho 32 bits, tá? E eu gasto 7 para cada endereçar a informação em cada linha. Então, o rótulo precisa ter 32 menos 7, 25 bits. Para não ficar tão no abstrato, tá? Então, vamos lá. 4 GB seriam 32 bits. 4 KB, 12 bits, 12 elevado a 12. Isso aqui não é muito relevante. Isso aqui é relevante. Isso aqui é o offset. Para saber o tamanho, dividir 4 KB por 128, 2 elevado a 12 por 2 elevado a 7, que é 2 elevado a 5. Então, eu tenho 32 linhas. Total de bits para endereçar os bytes em uma linha são 7 bits. E o rótulo, 32 menos 7, 25. Viu? Dá para fazer de cabeça a conta. E aí, na linha da cache, ficaria um bit de validade. Toda cache tem um bit de validade. Toda linha tem bit de validade para saber se ela está vazia ou tem alguma informação lá. 25 bits por rótulo, para indicar da onde veio aquele bloco, de que posição na memória veio o bloco. E a informação propriamente dita, 128 bytes de dados ou instruções. O rótulo é fundamental, Leonardo. Sem um rótulo, eu não consigo saber de onde veio aquela informação. Então, o rótulo é o endereço da posição de memória correspondente àquela informação. Eu preciso disso, senão o processador não vai saber de onde veio aquela informação. Tá? Então, o rótulo é para identificar de que posição de memória nós estamos trazendo aquela informação. Então, o endereço é a referência que o processador utiliza e é isso que é utilizado para identificar a informação na memória cache, ok? Aí a cache vai ter o quê? Uma linha só não, vai ter 32 linhas iguaizinhas àquela ali, tá bom? E aí toda vez que o processador precisar saber se a informação está ou não na cache, ele vai procurar as 32 linhas e comparar o endereço, a parte alta do endereço que ele está colocando no momento, com os endereços armazenados na memória cache para saber se teve um match, teve um hit. Acertou, beleza. Da informação ao processador. Não acertou, vai buscar na memória principal. Se tiver espaço vazio, coloca a informação na memória cache. Se não tiver, tem que escolher alguém para sair, para entrar informação nova. Depois eu mostro como é que a gente faz isso. Tá bom? Mas então, se a gente fizer um diagrama em blocos da memória, ela vai ficar aí com 32 posições, cada uma dessas posições com 1 bit de validade, 25 bits de rótulo e 128 bits de informação. Ok? Posso ir? Pô, mestre, gostei. Muito facinho, né? Também acho, está fácil demais. Então, vamos ver uma coisa mais interessante. Então, imagine agora o mapeamento direto.
Aqui é do René Cipato, um diagramazinho que ele fala o seguinte, ó. Imagina que tem um endereço 001, 0010, tem vários endereços aqui na memória principal. Onde esses endereços vão ser colocados na memória cache? No mapeamento direto, você usa... Aqui é o endereço do bloco, tá? Você usa os bits menos significativos, já está descontando o offset, tá? Você usa os bits menos significativos para determinar para onde ele vai. Então, todo mundo que termina com 001 vai para a posição 1 da memória cache, tá? Todo mundo termina com 01, vai para a posição 101, a posição 5 da memória cache. E eles ficam lá disputando aquela informação. Se o processador estiver alternando eles vão ficar lá toda hora dando miss e disputando a mesma informação. Então, esse tipo de mapeamento, a taxa de acerto é menor. Mas ele é mais rápido para determinar, porque eu não preciso percorrer memória cache para saber se a informação está lá. Eu pego os bits menos significativos do endereço aqui, do endereço do bloco, né, melhor falando, vou lá naquela posição da memória cache, comparo o rótulo que está armazenado lá com a parte alta aqui do endereço e concluo. Se for 00, vai ser esse bloco que está lá. Se for 01, é esse bloco aqui. Se for 10, é esse bloco. Se for 1, é esse bloco aqui. Eu determino assim qual bloco está armazenado naquela linha e aí sei se teve um acerto ou não rapidamente. Com um acesso só à memória cache, eu resolvo a parada, tá bom? Só um parênteses aqui, na memória totalmente ativa, é comum também eu ter comparadores em paralelo. Então, se eu não quero percorrer a memória cache toda, para saber se a informação está lá, eu posso ter N comparadores, onde N é o número de linhas da cache. Mas note que isso é um pouquinho caro, tá, de fazer. Por exemplo, aqui no caso, seriam 32 comparadores diferentes para saber se a informação está lá ou não, tá? E aqui, na verdade, eu preciso de um comparador apenas para toda a cache. Tá bom? Já que eu estou acessando uma linha ou um bloco por vez. Ah, mestre, mas vamos lá aos desenhos mais bonitinhos. Então, vamos lá. Render esse passo de novo. Aqui tem um offset. Imaginamos aqui uma linha com 4 bytes ou 32 bits. Então, 2 bits eu uso para endereçar a informação dentro da linha ou bloco e eu jogo fora. A parte alta do endereço, uma parte dela eu uso para indexar a informação na memória cache para determinar em que linha da cache aquela informação deve ser lida ou escrita. E a parte alta eu armazeno aqui e uso para comparar com o endereço do processador para saber se houve o hit ou não esquecendo do bit validade, que é o que diz se tem alguma informação armazenada naquela linha ou se a linha está vazia. Então, nesse tipo de organização, parte do endereço é utilizado para indexar. Como aquele bloco só pode ficar naquela posição, eu não preciso de guardar essa parte do endereço junto, porque seria sempre igual para todos os blocos, para todas as que estivessem naquela linha. Então, eu só guardo a parte mais alta ainda, né? E isso diminui o tamanho do rótulo, torna a cache um pouquinho menor, ocupando menos espaço e sendo um pouquinho mais rápida também por conta disso. Então, como é que eu faço? Eu vou lá, pego aquele 10 bits de endereço nesse caso e indexo aquela posição. Está lá? Beleza. Taxa de hit, entrega a informação para o processador. Não está? Vou na memória principal, pego outro bloco, carrego naquela linha, mudo o rótulo, tá? Dou a informação para o processador. Ah, se tem 2 blocos ali que estão alternando com o mesmo índice e brigando pela mesma posição, diminui a taxa de acerto. Então, essa caixa, esse tipo de mapeamento é menos eficiente do que o mapeamento totalmente seletivo. Capite ou capite niente? Tudo bem, né? Avanti. Entenderam tudo? Então, vamos ver se vocês entenderam tudo. Não é confuso. Vocês falaram que isso aqui, isso aqui é bobo demais, né? Então, vamos ver aqui como é que seria essa organização aqui com um exemplo, né? O processador endereça 4 GB, quer dizer, é o mesmo tamanho de endereço, né? 32 bits. Para cache maiorzinha, 64 KB, com mapeamento direto. Cada bloco é menor, aqui tem 64 bytes de comprimento. A pergunta é, quantas linhas possui a cache? A mesma pergunta da outra vez, tá?
Quantas linhas possui a cache? Quantos bits são utilizados para endereçar os bytes de uma linha? Mesma pergunta da outra vez. Tá? E agora, duas perguntas diferentes. Quantos bits de endereço são usados para indexar a memória cache? Não tinha outro caso, porque a gente não fazia isso na memória totalmente associativa. E qual o tamanho em bits do rótulo do endereço se é da cadeia cache? Também a mesma pergunta que tinha lá no outro caso. Tá? Bom, como é que eu calculo isso? Aqui dá para fazer de cabeça, mas vamos ser bonzinho, vamos fazer aqui. Ó. Tem 32 bits de endereço, ela tem 60 KB de tamanho, 2 elevado a 16, isso aqui não interessa não. Então, o tamanho aqui, esse aqui interessa, de cada linha é 2 elevado a 6, então eu vou gastar 6 bits para endereçar a informação dentro da linha, o cache. Joga fora esses 6 bits, tá? Quantos blocos tem na cache? Quantas linhas tem na cache, né? Ou quantos blocos cabem na cache? O tamanho dela dividido pelo tamanho de cada linha. Então, tem 1024 linhas essa memória. Tá? Ou cabem 1024 blocos de memória cache. Eu gastei 6 bits para endereçar a informação dentro da linha. Joga fora. E eu gastei 10 bits, tá? Também nesse exemplo, para indexar a cache. Sobra, então, 16 bits do rótulo, 32 menos 10 menos 6, que eu vou guardar aqui, junto com a informação que tem 64 bytes de tamanho, nesse caso, aqui. Então, como é que ficaria isso aqui? Teria 1024 blocos iguais a esses, tá? Nessa cache, e sendo que eu preciso guardar apenas a parte alta da parte alta, vamos colocar assim, e eu uso 10 bits para indexar. Então, por exemplo, sei lá, se uma informação tem os 10 bits aqui iguais a 0, eu vou estar sempre indexando a primeira posição da memória cache, só tenho que olhar os 16 bits mais alto para saber de onde aquele bloco veio. Tá? Todos os blocos com esses 10 bits iguais a 0 vão sempre para a primeira posição. Aqui, ó. Vão sempre aqui para a primeira posição. Então, só preciso olhar a parte mais alta do endereço, excluído o índice e o offset. Então, esse rótulozinho é bem menor do que quando comparado, que é 16 bits, do que quando comparado com a memória totalmente suscetível. Melhorou? Ou ainda está confuso, Leonardo? A ideia é, eu não vou colocar um bloco em qualquer posição. Eu uso uns bitzinhos lá para dizer, vou guardar lá numa única posição. Tá? Então, todo mundo que tiver aqui com índice igual a 0, vai sempre para a primeira posição. Só preciso olhar a parte alta do endereço, descontados o próprio índice e o offset, que só serve para endereçar a informação dentro da linha. Lembra? Aquele offset já estava perdido desde lá atrás, tá? Ele sempre é jogado fora, independente de qualquer organização de cache que eu utilize. Ok? Estamos chegando aqui. Então, o último é o mais sofisticadozinho dos três e o mais eficiente também. Bom, como eu falei para vocês, o dinheiro não tem vida social. Por favor, não publiquem isso nas redes sociais, porque senão vamos processar. Mas aí o cara foi no final de semana, não tinha nada para fazer, e ficou pensando, como é que eu melhoro isso? Tem isso aqui totalmente suscetível, isso aqui vai para mim direto. Isso aqui, a taxa de acerto é boa, mas é muito lento para descobrir se tem um hit ou não. Esse aqui é bem rápido para descobrir se tem um hit ou não, mas a taxa de acerto não vale nada, né? Tem uma coisa melhor para fazer, né? O cara ficou pensando, tá? Na segunda-feira chegou no trabalho, já sei, só descobri a solução. Vamos usar uma cache com mapeamento totalmente, um mapeamento associativo por conjunto. Cara, o que é isso? É como se eu tivesse uma cache com mapeamento direto, só que em vez de eu ter uma posição para guardar, uma linha para guardar o bloco, eu tivesse ali, por exemplo, nesse exemplo, 4 linhas, 4 possibilidades para guardar aquele bloco. Então, se o primeiro bloco estiver ocupado, eu vou guardar no segundo. Se o primeiro e o segundo estiver ocupado, eu guardo no terceiro.
Se os 3 primeiros estiverem ocupados, eu guardo no quarto. Se todos estiverem ocupados, eu escolho um para tirar e guardo o bloco no lugar desse um que eu tirei. Tá bom? O que ele precisa aqui? Ele vai precisar de 4 comparadores. Lembra que no outro caso lá precisa de um comparador só. Aqui eu vou precisar de 4 ou de tantos quantos forem as linhas em cada conjunto. Tá? Se tiver 2 linhas em cada conjunto, 2 comparadores. Se tiver 8 linhas em cada conjunto, 8 comparadores. Eu leio todas as linhas simultaneamente. Tá? Verifico o rótulo de todo mundo, que é um rótulo, que é o quê? É igualzinho o rótulo do mapeamento direto. É o endereço diminuído do índice, diminuído do offset. Tá? No caso aqui, o problema é que o sim diminui, tá? Porque o número de conjuntos da cache diminui. Então, no caso, só vou gastar aqui nesse exemplo, tiro 2 bits, né? Só vou gastar 8 bits para endereçar essa memória cache, para indexá-la. E aí, eu faço a leitura dos 4 blocos, eu comparo os 4 rótulos estão armazenados. Se eu tiver um hit, esse bloco que deu acerto, eu vou e envio para o processador. Não pode ter bloco repetido, tá? Isso aí não faz sentido. Tá? Todos os blocos são sempre com endereços altos diferentes. Esse tipo de mapeamento é o mais eficiente, reúne qualidade, né, dos dois tipos. E você pode, então, definir aqui. Vamos ver aqui um exemplo, desculpa. Imagine que o processador tem 4 GB, o endereço é 4 GB, esse é 32 bits de endereço. Uma memória associativa com 4 vias, ou com associatividade 4, com um tamanho igual a 64 KB. Cada bloco tem 32 bytes. Então, quantas linhas e conjuntos possui a cache? A mesma pergunta. Quantos bits são utilizados para endereçar os bytes de uma linha? Tá? Mesma pergunta. Quantos bits de endereço são utilizados para indexar a memória cache? Mesma pergunta do mapeamento direto. Finalmente, qual o tamanho em bits do rótulo do endereço associado a cada linha? Também a mesma pergunta que foi repetida N vezes. Tá? Então, aqui, como ficaria? Tem 32 bits de endereço de novo. 100 KB é 2 elevado a 16. Isso aqui não é relevante, essa informação. Essa aqui, sim, 32 bytes em cada linha. Então, eu gasto 5 bits para endereçar a informação dentro da linha. E agora começam as contas. A associatividade é 4. Então, quantas linhas tem na cache? Tem que ser 4 bytes dividido por 32. Tem 2.048 linhas na cache. Porém, tem um probleminha aqui. Vamos lá. Total de bits para endereçar a informação dentro de uma linha. 5 bits, igualzinho aos outros casos. Ou seja, eu pego o tamanho da linha, descubro o que é isso em potência de 2, e daí eu tiro o número de bits que eu gasto. Jogo 5 bits fora, está ali aqui embaixo. Ó. Tem que descobrir não quantas linhas tem na cache. Isso aqui não é informação relevante. É quantos conjuntos. Como eu tenho 4 linhas em cada conjunto, eu vou ter 512 conjuntos nessa memória cache. E os números de bits que eu vou usar não vai ser isso aqui, 12 bits, né? Vai ser 512, que é 2 elevado a 9, vão ser 9 bits. Por quê? Eu gastei, em cada posição, você tem até 4 linhas que podem ficar lá. Então, o rótulo vai precisar ter 32 menos 9 menos 5, 18 bits. É um rótulo um pouquinho maior do que o rótulo do outro caso. Veja bem, aqui no caso as caches têm a mesma capacidade. Aqui eu gastei 16 bits, que é menos, né? Aqui eu gastei um pouquinho mais. O tamanho da linha é 32 bytes. E eu gasto 8 bits para o rótulo, mais 1 bit de validade em cada posição da memória cache. Então, essa organização é a que tem a melhor taxa de acerto. Tem um desenho que eu fiz, tenta mostrar isso, né? De 0 a 512 linhas, 512 posições. Em cada posição você pode ter 1, 2, 3, 4 linhas diferentes, com rótulos diferentes, armazenados, desculpa ali. Perfeito?
Any doubt? No doubts? Very good. Posso ir? Então, recapitulando, eu tenho 3 tipos de mapeamento. O totalmente seletivo, onde eu coloco um bloco em qualquer posição na memória cache. Isso leva a uma simplificação da cache, mas ela passa a ter um tempo de busca, um tempo de acerto muito longo para descobrir se deu acerto ou não. Eu tenho a cache de mapeamento direto, que eu uso parte do endereço para determinar onde o bloco vai ficar, mas a taxa de acerto cai muito. E tem um mapeamento associativo conjunto, que eu posso ter 2 linhas para cada posição da cache, ou 4, ou 8, 6, ou 3. Esse número não precisa ser potência de 2, tá? E aí, com isso, eu acabo tendo um equilíbrio entre taxa de acerto e tempo de acesso, e é um mapeamento muito utilizado, esse associativo por conjunto. Depois eu tenho uns gráficos lá depois para mostrar para vocês. Tá? Outras perguntas que a gente vai fazer tipo, onde colocar um bloco, tá? Na cache, e qual o tamanho de um bloco, e como encontrar um bloco, e como substituir um bloco, que eu faço na escrita, e os tipos de organização de cache. Se conseguir, eu falo tudo isso hoje. Se não der, a gente termina no ano que vem e já começa, né, o assunto de entrada e saída, porque o que vai sobrar vai ser muito pouquinho. Mas vamos lá. 10h57, dá para avançar uns 15 minutos ainda. Onde colocar um bloco? Depois que eu defini o tipo de mapeamento, né, eu avalio que é o seguinte: a vantagem de se aumentar o grau de associatividade é a consequente queda na taxa de falha, ou seja, uma taxa de acerto maior. Se der uma menor competição pela mesma posição na memória cache, essa melhora é tão mais significativa quanto menor for a cache. As vantagens são um gradativo aumento no custo e no tempo de acesso com acerto. Tá? E outra definição, eu falei o seguinte: nos exemplos que a gente viu blocos com 32 bytes, blocos com 64 bytes. A questão é, qual o tamanho que deve ter um bloco ou linha? Tá? Tamanhos maiores de blocos tendem a ter um melhor uso da localidade espacial, aumentando a taxa de acerto. Nas blocos maiores, levam mais tempo a ser carregados na memória cache. Então, você aumenta o tempo de falha. Se vão ter uma falha quando o bloco não está na cache, leva mais tempo a carregá-lo se ele for muito grande. Então, o tamanho típico de blocos tem 16 e 128 bytes. Tá? E de páginas, entre 1 e 16 KB, você já viu isso. E a página também melhora usando a TLB, também já viu isso. Tá? É que esse slide era meio genérico, né? Mas então eu posso variar esse tamanho de bloco de 16 mil. O que ocorre? Maior o bloco, melhora a taxa de acerto, mas diminui, mas aumenta também a penalidade por falha, o tempo de carregamento daquele bloco na memória cache. Por exemplo, suponha uma cache A com uma linha de 32 bytes, uma cache B com uma linha de 128 bytes, ambas com a mesma capacidade e o mesmo tipo de mapeamento. Tá? A taxa de acerto da cache A é 95%. E da cache B, 98%. Claro, o bloco da segunda maior, a taxa de acerto vai ser maior. Tá bom? Eu podia dar o mesmo problema com a taxa de falha. Não há problema nenhum. Seria 5 e 2. Tá? O tempo de acerto é de 5 nanosegundos em ambos os casos. Tá? Então, não muda o tempo de acerto. Mas o tempo de falha da cache A é o tempo de preparação para você fazer aquele RAIS e CAIS, né? Mais 5 nanosegundos para cada conjunto de 8 bytes, supondo uma memória de 64 bits, tá bom? Então, o tempo de falha da cache A é 30 mais 32 dividido por 8 vezes 5. Quer dizer, tem 4 bytes, são 4 leituras. Então, eu levo 50 nanosegundos para fazer o acesso, no caso de falha, da informação na cache A. Na cache B, o tempo de falha é 30 mais 128 por 8, tá? Vezes 5 é de 110 nanosegundos. Então, vamos lá. Eu tenho... mas você não falou logo isso. Para vocês fazerem conta, é claro. Então,
o tempo de acerto é 5 nanosegundos. Na cache A, ele é variável, ele depende um pouquinho do tamanho, né? Então, vai ser a 50 nanos a falha. E na cache B, o tempo é de 110 nanos. Eu pergunto, qual é a cache mais eficiente? Qual da Arduino você escolheria para o seu projeto? Tá bom? Então, o tamanho do bloco, né, ele é variável, porém, cache com blocos maiores tende a ter taxa de acerto maior, porém, tempo de falha também aumenta. Então, uma coisa compensa a outra, ou seja, o que é melhor? Tá? Uma cache um bloco menor, taxa menor. Então, vamos fazer as contas. Tá? O que a gente vai usar? Aquela formulazinha que a gente viu, TF, A igual a 30 mais 32 por 8 vezes 5, 50 nano. Vamos usar aqui, TMA, tempo médio de acesso, é igual a H vezes TA, mais ou menos H vezes TF. Tá? Fazendo as contas, o tempo médio de acesso é H de A vezes TA, mais ou menos H de A vezes TF de A, que é 0,95 vezes 5, mais 0,05 vezes 50, 7,25 nanosegundos. E a de B é H de B vezes TA, mais ou menos H de B vezes TFB, vai dar 0,98 vezes 5, mais 0,02 vezes 110 dá 7,1. Então, TMA é maior que MB. Logo, a cache B é mais rápida. CQD é uma brincadeira, né? Porque ela não está demonstrando nada, né? Estou fazendo as contas e concluindo que TMA é maior que MA, logo a cache B é mais rápida. Vou escolher a cache B em vez de escolher a cache A. Então, a melhoria na taxa de acerto compensou o aumento, nesse caso, do tempo de falha resultante de um bloco bem maior do que o outro. Perfeito? São um case de sucesso. Dúvidas? Perguntas? Não? Não, o tempo de acerto é o mesmo nas duas, é 5 nanosegundos. Tá, o tempo de acerto ele é o mesmo para as duas, porque não interessa o tamanho do bloco. Você vai lá na cache, o mapeamento é o mesmo, a organização é a mesma, então o tempo que ele vai levar. Claro, esse problema poderia ser sofisticado, tipo, uma cache tem mapeamento totalmente associativo e o tempo de acerto é diferente, tá? E a outra, o mapeamento é diferenciado e podemos fazer uma cache com... olha só, a gente deve escolher sempre a cache que tem um tempo médio de acerto menor, porque estamos falando aí de 7,1 sobre 7,25, você não vai jogar fora esse ganho que você tem, já que em termos de hardware, né, tudo bem, a cache B é um pouco mais cara, né, mas não um pouco mais cara, né, ela tem um tamanho de bloco maior, mas a capacidade é a mesma. Eu ganharia se eu usaria a cache mais rápida, sim, já que o custo é mais ou menos idêntico. Na verdade, talvez o custo em termos de área, em termos de bits, da cache B seja um pouquinho menor até que o da cache A, já que o rótulo da cache B é menor. Então, ela até um pouquinho mais econômica. Ela é mais rápida, ela gasta menos área, um pouquinho menos de área do que a cache A. Tá? O cache com a mesma capacidade. O número de linhas de uma vai ser menor do que a outra. Tem que ver. Mas eu usaria. Mesmo com essa diferença aqui, que deve ser o que isso aqui? Deve ser uns 5% isso, mais ou menos. Talvez menos. Mas vale a pena. Fazer a conta aqui. Quanto está dando? 5 dividido por 710 vai dar... Está dando 2% de diferença, mas está valendo. Ok? Então, recapitulando, né? As caches elas podem ser organizadas de maneiras diferentes, tá? O que a gente chama de
associatividade, né? Totalmente mapeamentos, né? É diferente, mapeamento totalmente associativo direto ou conjunto. O mapeamento associativo, você pode colocar uma linha em qualquer lugar da memória cache. O rótulo é maior de todos e o tempo de a taxa de acerto é mais alta, mas o tempo de acerto ele é maior. Uma vez direto, eu gasto parte dos bits para indexar a memória cache, a taxa de acerto ela é menor, mas o tempo de acerto também é menor, é mais rápido. E o conjunto tenta fazer o meio termo entre os dois. E outra pergunta que se coloca é qual o tamanho desse bloco ou linha. E aí a gente vê que o tamanho do bloco ou linha é maior, né? Tem a vantagem de aumentar a taxa de acerto, mas aumenta a taxa de falha. A gente tem que avaliar com calma o que é mais eficiente. Que mais? Como encontrar um bloco? A forma de localização de um bloco depende do esquema de mapeamento utilizado. 11h06. Então, até 11h15, né? A gente começou tarde. A forma de localização. Bom, e aí é uma outra pergunta que se faz quando se organiza. Uma vez escolhidos esses mapeamentos e tamanho de linha, isso não muda o negócio. Então, você tem que fazer muitas simulações antes de escolher isso, definir isso no seu processador. Normalmente, a gente não tem muito tempo no nosso curso, mas no outro curso eu dava um simulador para o pessoal brincar, se divertir para fazer essas comparações. Bom, a pergunta seguinte é como encontrar um bloco? A forma de localização de um bloco depende do esquema de mapeamento utilizado. No caso do mapeamento direto, sai apenas uma comparação. No caso do mapeamento associativo, são necessárias tantas comparações quantos forem os blocos unidos em cada conjunto. Então, com 4 vias, são 4 comparações, normalmente feita em paralelo, né? Numa memória totalmente associativa, você tem que comparar todas as posições da memória cache para saber se a informação está lá ou não. Então, isso aqui é feito em paralelo, com vários comparadores, né? Que mais? Então, é isso só, não tem muita coisa para falar aqui não. Tá? Mapeamento direto só tem uma comparação, aqui tem tantas comparações quantas forem os blocos em cada conjunto. Normalmente isso é feito em paralelo, se a memória associativa for muito grande, isso é feito sequencialmente. Tá? Fica muito caro. E a pergunta é a seguinte, quando uma cache associativa, o conjunto, ou totalmente associativo, enche o conjunto, como é que eu escolho o bloco a ser substituído? Lembra que eu falei, se tiver tudo cheio, eu substituo um bloco. Mas que substituição é essa? Que algoritmo é esse? Os algoritmos utilizados podem ser... são vários, tá? Mas normalmente se emprega aleatório, LRU ou FIFO. Explicando melhor. Quando a resposta pergunta qual bloco que eu vou substituir se o conjunto estiver cheio, e a resposta for qualquer um é uma política aleatória. Se eu responder substitui o mais antigo, é o FIFO, foi alto. E se a resposta for substitui o menos utilizado, né? O menos referenciado, a resposta é o menos referenciado. O menos referenciado é o LRU, o menos recentemente utilizado, tá bom? Traduzindo para o português corrente, um bloco no aleatório é substituído aleatoriamente, tá? É um político de fácil implementação, mas que tem problemas de desempenho na taxa de acerto. O FIFO, ele é bom, mas ele pode diminuir um pouquinho a taxa de acerto quando o bloco mais antigo ainda estiver sendo utilizado. Você vai tirar o bloco que é mais antigo, mas ele ainda está sendo muito acessado. Então, isso pode ser um erro. E o LRU tende a substituir aquele que não é referenciado há mais tempo. Então, ele vai substituir o que não é referenciado há mais tempo. Então, esse tipo de algoritmo tende a ser melhor desempenho, mas a implementação dele é muito complexa. Cara, e aí a gente acaba tendo problemas para a sua implementação. Tá bom? Deixa eu ver aqui, opa, botão errado.
Eu vou dar uma... Bom, pergunta é, dúvidas até aqui? Tá? Então, vamos lá. As perguntas são, qual o mapeamento que eu utilizo? São 3 respostas. Totalmente associativo, mapeamento direto, associativo para o conjunto. Onde colocar um bloco? Essa resposta, né? Qual o tamanho do bloco? Pode ser entre 16 e 128, normalmente. E aí isso depende também da taxa de acertos que eu vou conseguir, da melhoria que eu consigo na taxa de acerto, já que isso tem um impacto no tempo de falha. Como contar um bloco? Normalmente são comparações feitas em paralelo, mas se a cache for muito grande, serão comparações sequenciais. No caso da cache, é totalmente associativa. No cache de mapeamento direto, só uma comparação, então ela é um hardware de fácil implementação. Qual bloco que é substituído? A resposta é aleatório, LRU ou FIFO, ou seja, eu posso substituir, no caso das caches, com mapeamento associativo, né? Porque no mapeamento direto não tem pergunta, só tem um bloco no conjunto, então é aquele mesmo que vai. Nas outras duas, você vai usar um desses 3 algoritmos, sendo o LRU mais eficiente, porém o mais complexo, o FIFO de uma complexidade e de uma eficiência relativas, o aleatório o menos eficiente e também o mais fácil de implementar. E há outras perguntas que se colocam quando eu estou elaborando, montando uma cache. Uma delas é, o que acontece na cache quando eu estou escrevendo e tem acerto e tem falha? Tá? O que acontece e qual o endereço que eu armazeno na memória cache? É um endereço físico ou um endereço virtual? Um endereço traduzido pela TLB ou um endereço antes de eu traduzir pela TLB. Tá bom? Estou cansando de falar. E é isso. Eu podia me estender hoje, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou terminar isso na aula que vem, esse finalzinho, e já começo a parte de entrada e saída. Você vai levar meia horinha na aula aqui no máximo, e já começo a aula que vem, que eu estou voltando, né? Aquele despertar lento, né? Do ano novo ainda, das festas. Vamos lá. Então, aí a aula que vem, se for o caso, eu estendo mais um pouquinho, e já está mais no ritmo, né? E aí eu termino essa parte e começo a parte de entrada e saída, que serão 2 aulas, com certeza. Tá? Eu acho que sim. E a gente ganha uma aulinha, acho que no final de tudo. Vale a pena a gente ganhar essa aula. Então, a gente vai botando então, o cérebro para funcionar, então a gente continua na aula que vem, esse finalzinho, que são as perguntas, tipo assim, o que acontece na escrita, com acerto e com falha? E a outra pergunta que a gente vai responder na aula que vem qual o endereço que eu coloco? O endereço traduzido, o endereço físico, o endereço virtual na cache. E depois, por que eu separo uma cache de nível 1? Se eu posso separar em instruções e dados, ou botar instruções e dados tudo juntos. Tá? E, finalmente, por que eu tenho cache de multiníveis, né? E essas coisas todas. A gente conversa aqui, meia hora a gente conversa na aula que vem. Eu prefiro. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação. Alguma dúvida, assim, existencial, pô, mestre? Não entendi nada que você falou. A gente... Tá bom. Então,